que foi o período renascentista ou o chamado Renascimento? Quando nós pensamos nessa questão, não existe muitas vezes um consenso exato sobre esse período. Muitos comentadores e estudiosos colocam que o período renascentista ele começa mais ou menos ali no final do século XIV e vai se estendendo até o século XVI. Outros preferem especificar apenas mais o século XVI. E, de fato, foi um período extremamente importante na nossa história no mundo ocidental, principalmente ali, o Renascimento no contexto italiano. Quando nós pegamos ali vários autores desse período, dependendo da época, ou seja, se levarmos em consideração, repito, final do século XIV, começo do século XV, você vai ter a figura de Dante Alighieri, você vai ter a figura de Nicolau de Cusa, como também mais para frente depois, Giordano Bruno, Maquiavel e tantos outros. Isso para não falar da própria escolástica barroca que vai se desenvolvendo aí, o próprio pensamento cristão que também vai se desenvolver aí. Então, o período renascentista, ele é muito conhecido, ou seja, quando se fala em renascimento, é muito comum ressaltar a ideia da necessidade, ou da intenção que os renascentistas tinham de retomar em profundidade a cultura greco-romana. Pegar ali muitos elementos, advindos da Grécia, de Roma, seja pontos e elementos do pensamento de Platão, de Aristóteles. Ora, na realidade, a coisa não é tão simples assim, porque muitas vezes nós temos ali justamente essa ideia de que é necessário retomar e revigorar a cultura greco-romana, que teria sido totalmente esquecida, abandonada e desprezada pelos medievais. Medievais que os próprios renascentistas ajudaram a rotular, ou a própria Idade Média, que eles ajudaram a rotular como o período das trevas. Mas será que foi isso mesmo? Ou seja, será que realmente o mundo medieval abandonou, desprezou, deixou de lado toda essa questão da cultura greco-romana? Bom, não é bem assim, não é bem assim. Muitos textos desses autores que chegaram até nós, muita coisa, foi devido ao trabalho dos monges copistas, que nos mosteiros acabavam ali fazendo um trabalho penoso, difícil, árduo, de pegar esses manuscritos, esses textos e ir fazendo cópias para que as gerações futuras pudessem compreender, conhecer, ter acesso a todo esse material. E foi um trabalho longo, não é uma coisa que foi feita em 1 ano, 2 anos, Foram longos períodos. Então, em muitos mosteiros e muitos monges ajudaram a fazer esse trabalho. Na realidade, se nós pensarmos com mais calma, nós vamos ver que o homem renascentista, muitas vezes, não é que ele queria simplesmente retomar ou revigorar a cultura greco-romana. Na realidade, existia sim uma certa intenção de retomar muitos elementos do paganismo antigo. Ou seja, o pensamento cristão no mundo medieval, ele recebeu a cultura grega e recebeu a cultura romana. Todo esse trabalho que foi feito pressupunha, evidentemente, toda uma recepção da literatura, da filosofia e de tantas outras coisas advindas do mundo grego e do mundo romano. Porém, o cristianismo, ele não só recebeu, mas ele analisou e se posicionou perante aquilo que estava recebendo. E, portanto, aquilo que os pensadores cristãos consideravam que era equivocado, que era falso ou confuso, e principalmente eles tinham sim um grande critério. Por um lado, o critério da luz natural da razão, mas por outro lado também o critério do Evangelho de Cristo. Justamente por isso eram cristãos. E, portanto, a partir desse prisma, tendo como critério não só a questão da razão
ou critérios lógicos, né, e ligados à inteligência, mas também esse critério, repito, religioso. Essa coisa de que tem a revelação feita por Deus, cujo ápice é em Cristo, né, aquilo que eu tenho nas Escrituras, no Evangelho de Cristo. Então, muitas vezes, esse material que foi sendo recebido tinha que passar por esse crivo, por esse critério. Então, aquilo que contradizia as Escrituras, aquilo que ia contra o Evangelho de Cristo, aquilo que era entendido como algo que poderia colocar em risco a formação e a salvação das pessoas, era muitas vezes deixado de lado. Não era tão valorizado. E procurava-se, portanto, valorizar e ressaltar aquilo que realmente era verdadeiro, era bom e poderia produzir bons frutos. Esse foi o trabalho que foi feito. Porém, no contexto renascentista, parece que tem vários pensadores e autores que não concordam com isso. Ou seja, ali, né, já uma crítica, evidentemente, um conflito muito grande com a própria questão da igreja, né, independente de qualquer coisa, né? Ou seja, muitos embates, questionamentos, críticas e divergências começam a ocorrer com a igreja no sentido de instituição, e aí, por causa disso, muitas vezes também acabou se deixando de lado todo um trabalho sério que foi feito antes. Então, aquilo que muitas vezes foi discutido ali, principalmente no século XVI, ou final do XV, né, já é um outro contexto daquilo que foi feito no mundo medieval no século VI, VII, VIII, IX, X e por aí vai. Então é um outro período, é um outro contexto, né? E existe sim uma retomada de ideias, crenças e pensamentos, né, que estavam muito próximos da questão do paganismo antigo. Então o que os renascentistas queriam reavivar não era só a cultura greco-romana do jeito que ela foi preservada pelo cristianismo medieval. Eles queriam, de fato, retomar a cultura greco-romana, né, no seu contexto original, ou seja, vinculado com todos os elementos do paganismo. Então, no fundo, junto com isso, há uma rejeição muito forte à questão da fé cristã, à maneira como ela era entendida e expressa ali. Então, quando você pega na escultura, nas artes, na própria literatura, na filosofia renascentista, você vai ver muitos desses elementos. E o que salta aos olhos, evidentemente, é toda a questão do antropocentrismo presente na cultura renascentista. Então, se no contexto medieval, né, havia uma preocupação, uma valorização muito grande da questão do divino, do sagrado, no sentido de que é apenas a partir de Deus que nós conseguimos entender as coisas, e portanto as questões religiosas são fundamentais, etc. No contexto renascentista, o homem é colocado no centro. Os problemas humanos e as questões humanas são colocadas no centro. Alguns até defendem a ideia de que isso aconteceu e inevitavelmente iria acontecer porque no mundo medieval teria ocorrido, né, um desprezo muito grande pela realidade humana. Isso não corresponde à realidade. Ou seja, por mais que o homem medieval ou a cultura medieval ela era bastante teocêntrica no sentido de colocar Deus em primeiro lugar, as questões religiosas em primeiro lugar, a própria busca por Deus, ela era feita o quê? A partir da realidade humana. E não tem como ser de outra forma. Então, o mundo medieval, se você pega vários autores ali, todos vão entender que você parte da realidade criada, você parte do mundo humano, e a partir disso você vai tentando se aproximar de Deus. Eu digo isso pela via da filosofia, né? Ou você parte do dado revelado, da própria questão da fé, da revelação, e aí vai tentando compreender aquilo que Deus revelou. Mas usando muitas vezes o quê? Toda a inteligência, uma linguagem humana, que é o que nós temos. Então, essa história de que o mundo humano e as questões humanas foi totalmente desprezado, não sei se corresponde à realidade. Mas, enfim, alguns defendem isso. E aí, de fato, colocando o homem no centro, né, os problemas humanos sendo a preocupação principal, isso muda
muita coisa, né? É a ideia de que realmente, né, enfim, igreja e Estado são realidades que tem que se separar, uma coisa é o sagrado, outra coisa é o profano, né? A própria questão da ideia de secularização, isso vai se estabelecendo. Então, aquilo que foi ganhando muita força no século XVII, no século XVIII, na realidade, tudo isso, né, foi surgindo ali no final da Idade Média, entendeu? E no começo da Renascença, ou seja, no final do século XIV e o próprio século XV, século XVI, vai acentuar muito esses questionamentos. Então a filosofia renascentista, ou o período do Renascimento, é justamente isso. É essa fase aonde, né, o ser humano, as questões humanas e os problemas humanos são colocados ali no centro, em primeiro lugar, né? E a filosofia, ela passa a girar muito em torno dessa realidade. Então, a própria modo de compreender a realidade, a própria filosofia política, a própria ética, né, muita coisa vai mudando nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas retomadas, muitos elementos reavivados do paganismo antigo. Giordano Bruno, por exemplo, é bem claro isso, ou seja, você tem, por um lado, coisas que é própria do século XVI ali, né, toda essa valorização, enfim, da inteligência, do conhecimento, mas ao mesmo tempo muitos elementos vindo num certo tipo de ocultismo, por exemplo, ou de panteísmo, ou de crenças advindas do antigo paganismo. Maquiavel, por exemplo, a maneira como ele vê a política e o governante é bem diferente da figura do príncipe virtuoso defendido e ensinado no mundo medieval. Então o período renascentista vai ser uma época extremamente importante, fundamental, para que a gente compreenda, né, a cultura moderna, para que a gente compreenda a filosofia moderna, ou o próprio conceito de modernidade que vai se estabelecer depois, né? Então, mas falar de renascimento é falar desse período. Evidentemente que existiram outros renascimentos na história humana, né? A palavra renascimento também aparece no mundo antigo, aparece no mundo medieval, mas geralmente, quando se fala de filosofia renascentista ou do renascimento, está se falando geralmente desse período e com essas características que eu salientei aqui. Se gostou, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo e, como sempre digo, estude. Vale a pena. Ignorância não é uma boa opção. Abraço.